representantes dos países do G20 se reuniram hoje em Natal para mais uma reunião preparatória para o evento, que vai acontecer no mês que vem, em novembro, aqui no Rio de Janeiro. Saiu uma decisão importante referente ao combate à corrupção. E quem vai contar para a gente, Débora, é a Renata Varandas, aqui na tela. Muito boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri. Boa tarde para você, boa tarde para a Débora, boa tarde a todos. É isso, é uma reunião do grupo anticorrupção de todos os países do G20. E quem que participa desse grupo anticorrupção? É como se fossem, assim, todas as CGUs, todas as controladorias gerais da União desses países. Claro que nem todos os países têm exatamente uma CGU, mas tem ministérios, órgãos parecidos com a CGU, então estavam todos lá. E o que é isso? São reuniões preparatórias e de lá sai uma declaração ministerial da cúpula, que justamente, a gente estava aí falando do G20, vai ser apresentado no G20. O que eu apurei? Até ontem à noite não tinha ainda um acordo fechado. O ministro da CGU, Vinícius Carvalho, atuou pessoalmente ontem, durante todo o dia, todos esses dias, mas ontem principalmente, durante todo o dia, ontem à noite, e hoje eles conseguiram fechar por um consenso e conseguiram assinar um documento costurando alguns acordos que são bem importantes em relação ao combate à corrupção. Foi assumido, por exemplo, um compromisso de todos os países incentivarem que empresas previnam e combatam a corrupção. E o que me chamou muita atenção é porque nesse documento ficou definido que os países não adianta só combater a corrupção. A integridade das empresas não passa só pelo combate à corrupção, mas passa também por respeito aos direitos humanos, aos direitos trabalhistas e também respeito ao meio ambiente. Nesse ponto do meio ambiente, eu vou até ler porque o documento é extenso, ele fala assim: o combate à corrupção deve priorizar a garantia de integridade, transparência e a prestação de contas da atuação dos governos em eventos climáticos extremos. E o que isso diz na prática? É que os países do G20 que assinaram esse documento, eles vão se comprometer a fazer com que o dinheiro efetivamente chegue aonde precisa chegar em caso de evento climático. E o ministro Vinícius de Carvalho citou justamente, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, que é muito fresco na memória de todos nós, que o dinheiro, houve ali uma enchente, né, que abalou o Rio Grande do Sul, mas o dinheiro chegou, e chegou com rapidez, e tiveram várias ações que foram feitas. Então, o que o ministro fez? Justamente mostrou aí para os outros integrantes que estavam participando que é preciso, sim, que esse dinheiro chegue. Mas, de fato, é muito interessante quando a gente pensa em combate à corrupção, a integridade da empresa passa somente por combate à corrupção. Não passa só por combate à corrupção. Quando eles chamam a atenção, por exemplo, de direitos trabalhistas, respeito aos direitos humanos, a gente vê que há um avanço imenso nesse tipo de compromisso. Então, isso foi fechado. Foi assinado em conjunto, houve um consenso, foi fechado em consenso com a CGU e os outros órgãos que são referentes a uma CGU, por exemplo, de outros países, e conseguiram fechar, e isso vai ser apresentado aí no G20, que acontece agora nos dias 18 e 19 de novembro. A gente vê que o G20 vai ter uma pauta super extensa e, claro, combate à corrupção é uma delas, passando por tudo isso. Débora e Yuri. E é muito interessante, né, Renata, porque, como você disse, eles fecharam, cada ministério, né, cada área tem os seus grupos de trabalho que vão fechando esse texto em nível ministerial, fecha o texto entre todos os países ali do G20, para depois, nesse grande evento de cúpula, como você disse, né, para todo mundo aderir, assinar, sacramentar. E eu queria voltar só contigo para abordar, porque a gente foi emendando um assunto no outro, a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que ele, o que ele coloca no discurso dele? A tributação dos super ricos. E ele leva para o G20 um tema que, na verdade, ainda não se conseguiu colocar em prática nem no Brasil.
mas essa discussão de taxação de super rico é uma bandeira, né, Renata? A gente apura, conversa sobre isso juntas, inclusive, que é uma bandeira do presidente Lula, que é uma bandeira que ele quer que seja histórica de sua biografia, de conseguir mudar um mecanismo que no Brasil é bastante injusto, em que o muito rico paga pouco e o pobre proporcionalmente paga muito. Então, eu queria abordar contigo o significado político de Fernando Haddad, que hoje é o ministro da Fazenda, mas que pode vir a ser o quê? O próximo candidato à presidência, caso, ou em 2026, caso Lula não queira, ou, enfim, em 2030, candidato à presidência da República, é um sucessor meio que natural, também cotado para substituir o presidente Lula quando ele não quiser ou não puder mais se candidatar. Então, o quanto esse discurso dele no Brasil e no G20, taxação de super ricos, ele é importante para a bandeira e para a estratégia política, Renata? Débora, muitas camadas de tudo isso que você falou e você está arrumando confusão, né? Ao dizer que o Haddad é o sucessor do presidente Lula, porque isso... Claramente, óbvio que ele, teoricamente, seria um sucessor natural de fato, mas isso dá um problema dentro do PT que, nossa... Mas, enfim, mas é isso. Quando o Haddad vem também com essa bandeira de taxação do super rico, nada mais é do que a bandeira de campanha do presidente Lula, né? Ele vem com essa bandeira de campanha do presidente Lula, que tenta fazer isso. Ele tem um discurso de que vai fazer isso, mas a gente sabe que existe um longuíssimo caminho pela frente, porque isso tem que passar pelo Congresso. E o Congresso tem inúmeros interesses. Então, tudo isso é um caminho que tem que ser percorrido, mas é muito interessante o ministro Fernando Haddad trazer essa discussão, né, para dentro do G20, assim como é muito interessante também o ministro Vinícius Carvalho trazer a discussão do combate à corrupção para dentro do G20 também. Logo, o PT também, que por muito tempo trouxe nas costas a corrupção, né? Então isso é bem importante.